Agora, esse desgoverno decidiu roubar de pensionistas e aposentados 6,3 bilhões. Eu vou repetir, 6,3 bilhões. Não é mais milhão, não. Para o desgoverno que aí está, da esquerda, milhão já é pouco. Agora tem que roubar é bilhão. Essa lenga-lenga, né, da extrema-direita, essa lenga-lenga de pedir anistia, essa história do INSS, é bom saber que em 2019 que se formou a quadrilha do governo Bolsonaro, e ele não botou a Polícia Federal em nada para investigar, mas agora no governo do presidente Lula a gente não protege quem faz coisa errada. Para falar como líder, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenho observado as falas no plenário e aquilo que parece a grande agressividade do bolsonarismo e do PL é, na verdade, o desespero. Eles têm a pauta única: livrar Bolsonaro da cadeia. Essa é a única pauta que eles têm. Mas, na verdade, a anistia não foi feita para quem destrói a democracia e sempre defendeu ditadura. Eles quiseram, aqui no Brasil, uma nova ditadura com esse golpe, depois de 21 anos que eles defenderam tortura e anistia. Não vai acontecer anistia para Bolsonaro, porque a chantagem que é feita diariamente aqui sobre a pauta, a intimidação que é feita ao presidente da casa o tempo todo, não vai vingar. Mesmo que votasse a urgência, ainda tem o Senado, tem o veto e tem o STF, porque a anistia é inconstitucional, simplesmente. Então, isso chama desespero. E outra coisa, por que eles só têm esta pauta? Por que eles não discutem aqui, eles que foram lá para os Estados Unidos na posse do Trump? Eu não vejo um deputado da direita, da extrema-direita, defender o tarifaço aqui. Covardes! Covardes! O governador de São Paulo botou o bonezinho do MAGA, entende? Veja, o Bananinha se exilou nos Estados Unidos esperando a invasão da esquadra americana, de novo como em 64. Tempos de Lincoln Gordon, lembra, deputado Raymond? É assim que eles pensam. Mas por que eles não defendem o tarifaço? Porque o agro, a indústria brasileira, os serviços brasileiros estão sendo taxados. Eles não defendem a economia brasileira, são covardes, não vão para a tribuna e são loucos para criar um factoide. Qual é o factoide de hoje? É exatamente o grande escândalo do INSS. É verdade, nós não temos compromisso com o erro, nós combatemos a corrupção e o que está sendo feito é o seguinte: as associações picaretas que lesaram 5,4 milhões de aposentados e pensionistas num rombo de 6,3 bi, foram credenciadas no governo Bolsonaro. É isso que eles não falam lá do outro lado. É ali que elas foram credenciadas. O Bolsonaro fez o quê? Mobilizou a Polícia Federal? A CGU? Não! Roubaram a beça! E eles não falam nada, é como se o escândalo fosse atual. Não, o atual é que a Polícia Federal botou 700 policiais, cento e tantos da CGU estão combatendo a corrupção, demitindo quem é corrupto. É isso que tem que fazer mesmo, entende? Não tem escândalo, o escândalo está no governo Bolsonaro. Eles roubaram, eles fizeram rachadinha, eles tentaram o golpe de Estado, eles queriam o fim da democracia brasileira e se eternizar no poder. Essa é a verdade. É o que vai vir. Anistia não é pauta para a sociedade. Pauta para a sociedade é um imposto de renda que vai livrar mais 10 milhões de brasileiros e vai taxar 140 mil apenas. Vejam,
Anistia é discutir a PEC da segurança. Isso é pauta para o povo brasileiro. Deputado Ivan está pedindo mais. Para concluir, deputado. Obrigado, presidente. Então, eu quero dizer o seguinte, aqui nós não podemos mais mentir para o povo. O que eles estão fazendo o tempo todo são cortes para a internet, para o WhatsApp. É isso que eles querem, produzir a mentira em massa. Por que nós não pautamos aqui a lei de regulação das redes que eles engavetaram? Porque eles precisam da mentira. O povo brasileiro precisa da verdade, de emprego, de renda, de saúde pública. Escutei aqui, estranhamente, o líder do PL ameaçando romper com o presidente da casa por causa do projeto de anistia. Eu já tenho dito que esse projeto de anistia é o projeto do golpe continuado. Querem anistia para continuar tramando o golpe. Um golpe que era, inclusive, de ameaçar de morte e fazer, inclusive, que o presidente Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes estivessem sob mira. Foi isso que nós vimos durante todo esse procedimento. E ele agora ameaça romper com o presidente da casa. Eles já romperam com a democracia. O presidente da casa não vai romper com o processo democrático, porque permitir anistia a estes que tramaram o golpe é realmente dar outro golpe no Brasil. Que o presidente fique firme, que nós estamos com ele pela democracia. Neste momento é que se confere a diferença de quem é da extrema-direita e de quem é da esquerda e que quer ajudar o país. Enquanto eles estão debatendo anistia para criminosos que depredaram, que fizeram terrorismo, que tinham já minuto de golpe, que queriam matar e assassinar o presidente da República, que queriam envenenar, que rasgaram a Constituição brasileira, nós estamos aqui debatendo estruturas do Estado brasileiro para ajudar a nação quando tem grandes sinistralidades, grandes consequências da grave crise climática que nós estamos vendo no Brasil. Aliás, aqui tem uma outra diferença. Quem defende a liberalização das regras ambientais, quem defende o desmatamento, quem faz uma política com usos intensivos de agroquímicos, quem defende venenos, são também eles. E a consequência que nós temos gravíssimas pelo negacionismo climático posto por eles é exatamente chuvas intensas, secas intensas e muitas alterações e ações criminosas que são feitas para tentar criar um estado de desorganização quando há queimadas, por exemplo, criminosas. O que faz um Estado responsável? O que fez o presidente Lula? Estruturou o nosso país para ajudar, para mitigar e para ter projetos preventivos. Os 6,6 bilhões para o Rio Grande do Sul são para os diques, ampliar sua extensão, elevar, para que em chuvas não haja novamente entradas de água em Porto Alegre, por exemplo, como passamos mais de um mês com água. Então, essa questão da prevenção também é um fator que nos diferencia da política da extrema-direita. E tem mais um outro fator que eu quero destacar aqui, colegas deputados, que não foi dito ainda. Quando nós tínhamos uma crise no tema da pandemia, o presidente da República, Bolsonaro, brigava com os governadores, brigava com os prefeitos, jogava a culpa para os outros. O presidente Lula não. O presidente Lula chama os governadores, dialoga com os prefeitos, repassa recursos para os municípios e está com programas estruturantes para nós mitigar e prevenir as graves crises e consequências que nós temos para o nosso país, para o meio ambiente, para a vida das pessoas. Então, por todas essas razões, eu não tenho dúvida, deputado, só para concluir, obrigado pelos 30 segundinhos, deputado Charles, que nós precisamos sim votar esse projeto
aprovar esse projeto para que esse recurso que está disponibilizado pelo governo da União e da reconstrução do presidente Lula chegue aos estados, chegue aos municípios e que a gente crie uma outra consciência de respeito à ciência e não ao negacionismo climático odioso que a extrema-direita sempre apresenta. Sem anistia e cadeia para quem é criminoso. Eu tenho vindo a essa tribuna discutir a questão dos desastres socioambientais e da infeliz inevitabilidade desses desastres nos anos que virão. Eu fui presidente de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito lá no meu município, o Rio de Janeiro, exatamente uma CPI das enchentes. E lá era o prefeito Marcelo Crivella, que é um deputado que hoje convive conosco aqui. E sabe, presidente, uma das coisas mais graves era a dificuldade e a burocracia que a prefeitura muitas vezes se deparava para a liberação de obras do ponto de vista da infraestrutura. E aqui, olha, eu era um vereador de oposição, criticava a omissão do então prefeito Crivella. Mas neste ponto, esta medida, esse projeto de lei é essencial. E aí, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Gilson Marques, com quem eu travo excelentes debates, mas eu acho que o deputado Gilson Marques, nesse caso, perdeu um pouco a mão, ainda mais vindo de um estado, que é o estado que sofreu fortemente com as chuvas, e que Vossa Excelência sabe que os prefeitos que lá estão precisam de agilidade e de menor burocracia estatal para ter acesso aos recursos. Eu nunca vi um liberal falar contra a diminuição da burocracia para termos recursos liberados, neste caso, para algo que é decisivo. E aí eu quero falar diretamente. A gente não está tratando de uma questão abstrata quando falamos de justiça ambiental. Eu estou falando do morador da favela da Rocinha, que toda vez que começa a trovejar, não sabe se a casa vai cair, porque o barranco vai despencar. Eu estou falando do morador do Jardim Maravilha, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que toda vez que chove mais forte, não sabe quanto vai sobrar de imóvel dentro da própria casa dele. Eu estou falando de algo que é concreto na vida das pessoas, porque aquele morador da Rocinha, aquele morador do Jardim Maravilha, sabe que a mansão de São Conrado, o apartamento na Barra da Tijuca, esses não vão ter destruição por causa daquela chuva. E aqui é que a gente está falando de justiça climática, porque a chuva cai sobre o território inteiro, mas são os mais pobres que perdem os móveis, as casas, a vida. E é esse tipo de justiça que precisa ser promovida para esses cidadãos que lá estavam. Portanto, que este projeto seja aprovado, seja para facilitar a contratação de brigadistas, daquilo que precisa ser o pronto atendimento. Contra o deputado Carlos Jordi. Discussão. Agora discussão. Tá. Estão obstruindo, né? O governo está obstruindo. Tá. Obrigado. Então eu espero que não só agilidade para a contratação de brigadistas e daqueles trabalhadores que precisam para o pronto atendimento, mas também para que os recursos para as obras de adaptação de infraestrutura sejam liberados mais prontamente para a recuperação e para a adaptação. Parabéns aos autores, vamos à aprovação do projeto.